Agora, a função social da Petrobras não é controlar preço, nem tabelar preço, como foi feito no governo do PT. Função social da Petrobras, o que aconteceu ontem? A Petrobras teve um lucro fabuloso, pegou parte desse lucro, voltou para o seu acionista majoritário, que com esse dinheiro, por exemplo, pode comprar mais de 200 milhões de doses de vacina. Isso é função social da empresa, é pagar 129 bilhões de reais por ano de impostos e tributos. Agora, a função social dela não é, na minha opinião, segurar preço de gasolina e de diesel. O PT fez isso, segurou, a Dilma fez isso, né? O PT saqueou a Petrobras e a Dilma cometeu um outro erro, que foi liberar um financiamento muito fácil para a compra de caminhões. Então, a gente já tem um transporte no Brasil, o modal principal é o rodoviário, e você tem hoje uma frota de caminhões enorme com uma demanda menor. Como é que você administra isso? Quer dizer, essa função social não vai incluir essa possível pressão dos caminhoneiros, digamos, chantagem dos caminhoneiros? Exato. Essa política da Dilma, ela rendeu dois problemas para a Petrobras, três. Um ficou nas páginas policiais, que todo mundo conhece. Um foi uma multa que a Petrobras tomou nos Estados Unidos, dos acionistas, que fez uma negociação e pagou 3 bilhões de dólares para os acionistas. E a outra foi a empresa que sofreu e pagou 40 bilhões de dólares de prejuízo por tabelar e segurar e não repassar os preços para os combustíveis. E aí, Lacombe, a gente vai na sua outra pergunta, que são os caminhoneiros. O caminhoneiro, ele é uma força motriz da economia, importante nos Estados Unidos, importante no Brasil, importante em tudo que é lugar. Por que nos Estados Unidos não tem greve de caminhoneiro? Um conselheiro da Petrobras deu uma entrevista essa semana, o Marcelo Mesquita, dizendo, olha, os Estados Unidos é um país rico, tem petróleo, não tem estatal de petróleo e não tem greve de caminhoneiro. Isso acontece porque a gente tem um descompasso na economia, como você colocou, o governo Dilma incentivou a compra de caminhões de tal forma que desestabilizou o mercado, ou seja, tem muito caminhão e pouco frete. Então, isso vai apertando a margem do caminhoneiro autônomo de tal forma que qualquer aumento na composição de custo desse caminhoneiro, e o diesel é um desses produtos, faz com que ele não consiga repassar para o preço do frete esse aumento. E aí tem toda essa comoção que a gente está colocando. Então, o problema não é o preço do diesel só, porque se o pedágio também subisse, o preço do pneu, isso tudo faz parte da composição de custo do caminhão, do caminhoneiro. Acontece que o diesel é mais volátil e esse repasse acontece mais rápido e logo ele sofre primeiro o repasse do diesel. Todo respeito aos caminhoneiros, tá? Uma categoria extremamente importante. Aliás, durante o confinamento maior, eu ia praticamente toda semana ao Rio de carro e os caminhoneiros estavam lá trabalhando, mas o país depende desse modal rodoviário, né? E tem, como disse o Pedro, tem muito caminhão, é uma situação muito delicada. Ainda um pouco sobre privatização ou não, a questão é a seguinte, a gente tem a Petrobras, que é uma gigante, né? Não se tem... Os números falam por si só, a Amanda acabou de citar aqui resultados muito bons, inclusive do agora ex-presidente. Não tenho crítica ao Silva e Luna, pelo que a gente ouve, foi um bom ministro da Defesa, atuou muito bem em Itaipu Binacional, tem um currículo bom. Mas a questão é, partindo do princípio dessa governança de alguma forma política, qual é o caminho para a gente despolitizar a Petrobras se não for vender a Petrobras? Né? Ao contrário de outras empresas estatais deficitárias, vou dar aqui um exemplo, a EBC, por exemplo, a empresa que está debaixo dela está a TV Brasil, a antiga Rádio Brás, a Agência Brasileira, é deficitária em 500 milhões de reais por ano, por exemplo, para citar uma, tá? Mas a Petrobras não. Então, assim, qual é o outro caminho? Porque a gente tem que partir da prerrogativa de que os políticos no Brasil, eles roubam, né? Roubam. Então, às vezes a gente tem que votar, isso aqui vai roubar um pouquinho menos e tal. Mas, partindo dessa prerrogativa, como despolitizar a empresa se não vender? Como você colocou muito bem, Silvia, a Petrobras, ela é a menina dos olhos da política brasileira. É uma das joias da coroa, né? Você tem noção, a Petrobras, ela é a maior empresa do hemisfério sul, né? Aqui do hemisfério sul da América Latina. Ela é responsável, direto ou indiretamente, por 15% do PIB nacional. É uma empresa que ela tem funcionários e cargos no Brasil inteiro, são mais de 100 mil. Então, ela, todo governante, como controlador, olha para essa empresa com um certo cuidado. E aí o que você colocou muito bem, a solução, e a gente tem que discutir isso alguma hora no Brasil, é o seguinte, tem sentido o Brasil ser governo de uma empresa de petróleo? Olha os países que fazem isso, é Venezuela, é a Arábia Saudita, que tem outro tipo de política. O Brasil tem que olhar, o Brasil é um continente, tem que olhar para o modelo americano.
Não tem sentido nenhum. Os Estados Unidos é um país que tem petróleo, não falta petróleo, tem empresas privadas, não tem nenhuma estatal. Então, eu acho que a resposta é essa. A palavra é privatização. Apesar de ser difícil de falar, né, no momento que o Brasil vive, ninguém conseguiu, de fato, enfrentar esse negócio, né, mas é a única solução. Enquanto a gente tiver presidente da Petrobras sendo nomeado pelo presidente da República, a gente vai continuar tendo gerência política. Constantino já está A gente já está dando Você risada. está fazendo propaganda, Constantino. Constantino já... Eu acho que nisso nenhum de nós vai discordar, né? Privatize já mesmo, Constantino.